Olá, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira e no Sem Censura nós vamos falar de alienação parental, vamos falar de acessibilidade e esporte, vamos falar de teatro e vamos ter música. Os nossos convidados são Edson Nascimento, que é para-atleta, e ele vem nos falar sobre o projeto Praia para Todos, que é promovido pelo Instituto Novo Ser, que é uma ONG. É isso mesmo, Edson? Sim, um projeto há 10 anos já no Rio de Janeiro. Nós temos 2 locais que estão trabalhando hoje, que é na Barra da Tijuca, no posto 3, e temos em Copacabana, no posto 5. É um espaço livre, gratuito, e está aberto para todas as pessoas poderem visitar e poder se divertir ao ar livre. Muito bom. Ele tirou a medalha, ele estava com a medalha que ele ganhou ontem. Foi ontem? Essa foi dia 23 de junho, Tá bom demais. em São Paulo, no Campeonato Brasileiro de Paraciclismo. Parabéns. Obrigado, obrigado. Estamos com Rogéria Gomes. A Rogéria é jornalista, nossa colega, e ela é pesquisadora, escritora. Ela é curadora atualmente do projeto Memórias Cênicas, Leituras Dramatizadas. O que eles fazem? Eles divulgam textos do teatro brasileiro, são lidos por atores e é muito bom esse projeto. É maravilhoso. Vocês já fizeram 2 peças, vão fazer 3, a terceira estamos agora. indo pra quarta. Agora é quarta. Agora é quarta. Maravilha. Parabéns, E é Rogéria. bom a beça. O público Pô, os extremamente textos, entusiasmado. todo mundo adora, né? Muito, muito. E a gente busca procurar trazer os autores que são muito conhecidos, que foram muito encenados e são pouco lembrados. Isso, muito bacana. Nós estamos com o Gustavo Pereira. O Gustavo Pereira é cantor e ele é músico. Agora, junto com o Marcelo Saboia e com o Thiago de Souza, eles formam uma outra coisa, que é a Banda Casói. E eles estão apresentando aqui no Rio um show que é em homenagem ao João Bosco. Você vai me explicar tudo direitinho. Eu vi o show hoje no YouTube, adorei. Ah, que ótimo, que bom. E vocês vão ver como eles são bons. Nós estamos com a Alexandra Ullmann. A doutora Alexandra é advogada e psicóloga. Gostei disso. É uma boa conjuntura, né? E ela é especialista em direito de família e ela vem nos falar sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de afastar pais e filhos de imigrantes ilegais. Mas ela vem falar também sobre alienação parental, ou seja, aquele pai engraçado que acha que é melhor o filho ficar longe do outro pai. É isso. Né? É isso. E estamos com a nossa querida Camila Abreu. Olá, Vera. Gostei dessa posição. Obrigada. Boa tarde, convidados. Boa tarde. Boa tarde para você aí de casa. Bom, chegou a hora de vocês participarem do Sem Censura. Mande a sua mensagem através do nosso número do WhatsApp, 999035329. Se você quiser assistir a gente pela internet, nós estamos ao vivo também no Twitter. Você pode também comentar com a hashtag Sem Censura. Maravilha. Olha só, gente, queria dizer 2 coisas para vocês. Amanhã é dia 5, né? Domingo, 4. Amanhã são 4. Amanhã é Amanhã 4? 4. Ah, então tá. Amanhã é aniversário da Cláudia Carvalho. Cláudia Carvalho é uma colega nossa, maquiadora aqui de cima, mas ela é mais do que isso. Ela é uma grande amiga das pessoas, as pessoas gostam muito, não é verdade? A gente adora a Cláudia, ela é festeira, animada, e ela está fazendo anos amanhã. Eu queria deixar um beijo grande para ela, queria saber onde é que ela vai festejar, porque vai ser uma festa inacreditável. Porque aquilo ali não pode ver uma festa. Mas, domingo, tem uma outra pessoa importantíssima, Camilinha. Camila Abreu faz anos domingo. Obrigada. Muito bom. A gente comemora de novo na segunda-feira? Ah, vou cobrar, hein? Tá, pode cobrar. Parabéns, Camila. Obrigada, Muito bom tê-la Vera. aqui. Prazer sempre. Então, Gustavo, com esse lindo nome que você tem, Muito você vai me obrigado. explicar primeiro por que a banda se chama Banda Casói? É por causa do bode Casói? Não, não é por causa do Boris Casoy. É engraçado, é muito difícil você dar nome para banda, dar nome para um projeto, né? Qualquer que seja. E acho que a gente pensou num nome que fosse sonoro e que as pessoas guardassem facilmente. Então todo mundo pergunta, é por causa do Boris Casoy? Todo mundo pergunta, Todo mundo quer dizer. pergunta, a gente fala, não tem nada a ver com Boris Casoy. Boris Casoy é o Boris Casoy, nós somos a banda Casoy. É isso. Deve ter alguma razão escondida que vocês não estão querendo dizer, mas enfim, Não tudo tem, bem. não tem, juro que não tem. Não tem. Vamos lá. O que vocês vão tocar? Vai ser uma parte desse show em homenagem ao João Vai Bosco? ser uma parte desse show. Esse show a gente está fazendo, tem mais ou menos uns 2 anos que a gente começou a flertar com esse repertório dele. E no meio desse processo da gente fazer esse show, a gente conseguiu chegar até o João e ele teve uma receptividade incrível com a gente. E a gente falou, pô, eu acho que merece um disco, né? E aí a gente começou a trabalhar o repertório, lançamos o disco em agosto de 2017 e tivemos a honra de ter a participação do João em 2 canções e é isso que a gente trouxe um pouquinho aqui para vocês. Maravilha. Então vai lá, Opa. mostra. Apresenta então o Thiago na bateria.
o Marcelo Tiago de Saboia. Souza, grande baterista, Marcelo Saboia, grande baixista e cantor. Uma honra tocar com eles. Vamos lá. E vai ser o quê? A gente abre com Incompatibilidade de Gênios, de João Bosco e Aldir Blanc. Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho ali em vez de assoprar. Sem dó falou que por ela eu podia ser gato. Seu doutor, um pulinho, um instantinho no bar. Bastou, durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pra um bruxo rezar. O doutor deu café na calça pra me segurar. Se eu dou, se eu tô devendo dinheiro e venham me cobrar. Doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego que é pra melhorar. E só, doutor, convida a mãe dela pra ir morar lá. É mole, doutor! Doutor, se eu peço feijão ela deixa salgar. Calor, mas veste casaco pra me atazanar. E ontem, doutor, sonhando comigo mandou eu jogar. No burro, doutor foi e deu na cabeça sem tênis humilhar. Eu quero me separar, doutor. Cara, vocês são Muito obrigado. muito bom. Vocês têm uma sonoridade forte, muito gostosa, muito ritmada. Isso é porque vocês são músicos universitários. Ah, Vem, dá Gustavo. licença. Deve ser por isso que o João gostou, essa coisa universitária, o Unirio, o FRJ. São todos assim, estudantes. Acho que a obra Vocês do se João... conheceram assim, estudantes. Eu e o Marcelo, que é o baixista, somos Isso. colegas de faculdade. O Thiago veio a tocar com o Marcelo algumas vezes, né? Isso. E aí a gente começou a bater bola desde muito cedo. E acho que a obra do João é uma obra muito rica, né? A gente tem um país continental de diversidades infindas e acho que ele é um artista que consegue traduzir muito essa diversidade da música brasileira. E nós que somos, né, músicos que tocamos em diferentes formações, com diferentes Pois é, eu projetos, estava conseguimos vendo, o tentar agregar Marcelo isso. toca no Ordinário, cantou no Ordinário. Cantou no foi Ordinários. isso? Cantou no Ordinários, Bloco do Sargento Pimenta. É. Thiago, Vocês enfim, Jorge Versilo. Toca com todo muita mundo. Gente, muita gente. Quer dizer, vocês são muito versáteis desse ponto de vista. Acho que a gente acaba, né, por trabalhar em diferentes formações, de diferentes estilos musicais, gêneros, a gente ouve um pouco de tudo e tal, e acho que isso facilitou nessa obra do João Bosco de agregar tudo Quem é isso. que faz os arranjos de vocês? Somos nós três em conjunto. Os três em Os conjunto? três em conjunto, num ensaio, decidindo, brigando, fazendo as pazes, as coisas vão saindo. Não, vocês combinam, né? Sim, acho que sim. Mas basicamente é samba, é música brasileira. É difícil dizer mesmo, assim, eu acho que é Isso. tudo, porque né, nesse projeto em si, o João se arrisca em tudo e faz tudo muito bem, apesar de ser de um jeito peculiar. E acho que a gente conseguiu emprestar para a obra dele um pouquinho da nossa cara também, tentando manter o máximo do respeito que a gente conseguisse. Esse show vai ser onde? Esse show tá rolando, a gente veio cumprindo uma agenda até aqui, passamos por casas como Blue Note, Solar de Botafogo. Isso tudo vocês já fizeram? Já fizemos, Tudo aqui já no fizemos, Rio. tudo aqui Mas no fora Rio. do Rio? Fora do Rio ainda não, estamos aí aceitando convites para levar esse show para fora do estado. Pois é, era uma boa, né? Com certeza. Porque não é uma música carioca, não é mesmo.
Eu acho que é uma grande mistura, assim. Tem jazz aí, né? Vocês fazem... Tem um pouco de tudo. Tem um pouco de tudo. Mas eu acho que o Brasil é o ponto de partida, né? Acho que a gente quer visitar essa obra para falar um pouco do Brasil, para Tem pouco funk, vocês têm funk? Porque ontem tem funk, eu adoro funk, perdi o funk. Cara, eu não acredito nisso, que eu tenha perdido MC Marcinho. Eu adoro também. Acho Não é o máximo? Todo gênero musical tem coisa que agrada. Não, o Brasil é muito bom, você também não acha, Gustavo? O Brasil é maravilhoso. Extraordinário. Eu acho maravilhoso. Tem Europa, tem África, tem a influência do jazz, mais tarde um pouco. Acho que a gente tem muito material para trabalhar. Há quanto tempo vocês estão juntos? A gente está junto desde 2013. Nós tivemos um primeiro projeto, que foi um projeto de experimentação, com músicas nossas, composições de alguns amigos e tal. E acho que a gente foi amadurecendo. Quando a gente decidiu fazer esse projeto do João, a gente decidiu fazer o nosso primeiro disco. Ah, tá. O primeiro CD foi com esse projeto do João. Esse projeto do João Bosco. Então tá. E como deu certo, vocês devem estar com outro projeto pensando. Estamos começando. A gente, na verdade, no mês passado, estreou um projeto instrumental com mais 2 amigos, chamado Jam do Casói. Fizemos o primeiro para dar o start e a partir de agora a gente pretende trabalhar esse. Aí vocês puseram o quê? Vocês puseram não, aí a gente toca a música do mundo. Não, eu sei, mas puseram que instrumentos aí? Sim, piano e sopro, saxofone e flauta. Sopro. Isso. Muito legal. Aí deu uma mistura Mas conta aí, diferente. eu que fico imaginando, porque quando a gente se dedica a um compositor assim, a um músico do nível do João, não dá depois para ficar pensando uma coisa ali, uma coisa ali. Vocês compõem também? A gente compõe, acho que num ritmo um pouco mais lento, em função desse mergulho que a gente teve que fazer na obra dele. Mas a partir de agora a gente vai começar a estruturar um projeto autoral de fato e aí vamos ver o que De músicas de vocês ou de música de alguém? Quem mais que vocês gostam muito? A gente tem muitos... Tem muitos que vocês, todos os 3, gostam muito? Sim. Temos compositores amigos e gente da nova geração. Tem Vinícius Castro, que é um grande compositor. Tem Paulo Monarco. Tem o pessoal do Cinco a Seco, que a gente adora. Luísa Salles, que é uma grande parceira nossa, que é cantora, compositora. Enfim, tem bastante material de amigos se a gente quiser trabalhar, mas a gente quer colocar também a nossa impressão para fora. Tá. Então, para chamar vocês para fora é moleza, né? Moleza. Só dizer... bandacasóia@gmail.com. Manda para lá que a gente se fala e estamos doidos para viajar esse Brasil com o show. Eu estava vendo aqui que o Thiago, ele ganhou um prêmio de segundo melhor baterista do mundo, assim. Thiago ganhou um prêmio aqui chamado Batuca, não é isso, Thiago? Que é um prêmio organizado pela Vera Figueiredo, que era baterista do Altas Horas, da Rede Globo. E aí, por conta dele ter ganhado esse prêmio, ele foi disputar o Modern Drummer, tá certo? Não. Drummer for Tomorrow. Drummer for Tomorrow, é isso. Na Alemanha e foi vice-campeão. Injustamente, eu diria. Merecido. Claro, evidente. Eram 3 mil? Então fica quieto. Muito bom. Vamos fazer então um intervalo, a gente volta já, com mais Sem Censura. Olá, estamos de volta. Camilinha, o que temos? Olha, Vera, eu queria agradecer antes as mensagens carinhosas que eu recebi aqui pelo WhatsApp do Sem Censura. Muito obrigada, pessoal. Pode continuar, hein? Porque é só domingo. E tem um comentário aqui da Dileia dizendo que a Banda Casói precisa ir a Niterói. Acredito que tem tudo a ver com o público de Centro de Artes da UF. Tá feito o convite aí em Niterói, a Banda Casói, para ir a Niterói. Seria um grande orgulho pra gente. É uma boa ideia mesmo. Pois é. Tudo a ver com a UF. Muito bom. Vamos conversar agora com o Edson Nascimento. O Edson Nascimento, ele é para-atleta, ele faz paraciclismo, enfim, aquele ciclismo com a mão, né, Sim, Edson? sim. Você fica lá deitado assim. Isso na handbike. E vamos pedalando com as 2 mãos juntos para melhorar o equilíbrio. Isso. Ah, tá. E essa bicicleta eu conheci ela no Praia para Todos, né? Foi maravilhoso. Vamos lá. Então, vamos começar com a sua história de vida, porque ela é interessante. Você não nasceu paraplégico e ficou paraplégico bem tarde da sua vida. Eu tinha 32 anos, né? Infelizmente foi um acidente automobilístico. Como é que foi isso? Eu estava parado no carro, com cinto de segurança. Aqui no Rio? Foi no Rio, no bairro do Meier. Veio uma Kombi e bateu no meu veículo. Como estava chovendo, meu carro veio a derrapar, capotou. E aquela loucura, fui jogado para fora. Você não estava de cinto? Estava com cinto. Segurança. Mesmo assim? Mesmo com cinto. Foi tão forte a pancada que arrebentou o assoalho do carro. O cinto veio queimando meu pulso, veio cair no chão. Veio arrebentar o cinto. E eu fui jogado para fora. E nisso, quando eu fui jogado para fora, eu bati a coluna no meio-fio e vinha quebrar a coluna.
menos pior foi no bairro do Meia. Teve bombeiro, Salgado Filho, fui atendido, teve toda a assistência lá no hospital. Em seguida, fiquei 2 meses num hospital particular, onde eu vim colocar uma artrodese, tive uma lesão T9, né? E depois, em seguida, foi só recuperação e tentar vencer os obstáculos. O que você fazia na vida? Eu trabalhava no banco, era bancário, 32 anos, e infelizmente eu não pude continuar devido... O meu acidente foi tarde da noite, não teve o horário de 2 horas após eu bater o ponto no trabalho. Eu tive a opção de voltar a trabalhar como uma pessoa normal, como no bancário, ou me aposentar pelo INSS. E foi aí que, ao se aposentar pelo INSS, você descobriu o esporte? Foi imediatamente assim? Não, infelizmente não, porque infelizmente em 2005, quando eu me acidentei, não tinha divulgação dos esportes adaptados e nem divulgação dos esportes paralímpicos. Então era muito difícil para fazer esporte, que era uma coisa muito além, e o mais básico, que era a reabilitação, já era difícil. Entendeu? Aí eu consegui a reabilitação na BBR, em seguida... Não tinha nem Rede Sara ainda aqui. Não. Aí eu consegui depois a reabilitação no Sara, Kubitschek, que eu fui em Belo Horizonte fazer o tratamento. E lá tem uma iniciação no esporte, que eu fiquei no Belo Horizonte. Eu fui iniciado no basquete, mas devido à minha artrodese, que é um ferro que tem nas costas, doía muito o meu movimento lateral para pegar bola, brincar, tudo mais. O que é artrodese? Artrodese é uma barra de fixação que nós colocamos, que é colocado na coluna, né? Para facilitar a calcificação e poder estabilizar a coluna do paciente. E dói pra caramba? No início dói muito, até o corpo conseguir readaptar e você aguentar com a dor, a mudança do tempo, você limita muito o movimento do tronco, né, de acordo com o tamanho da artrodese, mas a gente tem que se adaptar, né? É uma frase que eu falo para todos: deu limão, faz uma limonada. Você ficou Então, muito deprimido? Quanto tempo? Quer dizer, não, essa pergunta é boba. Sim, sim. Quanto tempo você ficou deprimido? Porque não tem como não ter ficado. Graças a Deus eu fui bem abençoado por Deus. Eu fiquei 1 semana, 2, muito deprimido no hospital, assim que eu soube da mensagem, né? Da notícia que eu estava paraplégico, não ia voltar a andar, que não seria possível eu recuperar totalmente o movimento, não saberia qual seria o meu movimento dali em diante. E eu fiquei muito ruim, e foram 2 semanas muito negras. Nem falar que foram negras, foram muito tristes mesmo. E eu consegui focar no meu filho na época. Eu tinha um filho de 8 anos. Eu falei, pô, tô na cadeira de rodas, não sei se eu vou voltar a trabalhar, não sei o que vai ser, o que eu vou fazer da agora em diante? Eu foquei no meu filho Guilherme, que eu vou ter que lutar para educá-lo, transformá-lo num homem, ele vai depender do pai dele, mesmo na cadeira de rodas. E eu comecei a trabalhar meu pensamento dali em diante, que quando chegou a psicóloga no hospital, vamos conversar, eu falei, vamos falar de quê? Ué, falar de quê? Eu vou falar de filho, trabalho, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora na cadeira de rodas, o que você propõe para mim? Ela, nossa, o que houve? Eu falei, houve que eu tenho que viver, eu tô com 32 anos agora, eu não sei se eu vou trabalhar ou não, mas a realidade é que eu tenho um filho para tocar em diante, fazer o filho ele acontecer. E o que você pode me ajudar agora em diante? Ela, poxa, eu posso dar algumas coisas para você começar a trabalhar. Eu falei, então vamos lá. Eu comecei a conversar com ela, comecei a perguntar o que eu poderia fazer. Ela me informou sobre o carro adaptado, sobre centro de reabilitação, onde poderia ser feita a minha reabilitação, como é que seria meu procedimento como cadeirante para poder viver. E dali em diante comecei a pegar algumas dicas e comecei a correr atrás do prejuízo, assim se dizendo, né? Uhum. E fui à luta. E qual foi a pessoa que mais te ajudou nessa brincadeira? Meu pai e minha mãe, né? Sem Foi? dúvida. Hoje, infelizmente, eu vou tentar não me emocionar, porque eu já perdi-los, né? Já perdi eles, dois? no caso. Infelizmente, meu pai eu perdi em 2012 e minha mãe perdi em 2014. Bom, de qualquer maneira, eles deixaram o rapaz inteiro aí. Graças a Deus. Estamos na luta até hoje. E como é que você chegou no esporte? Bom, eu devo ao esporte ao principal assunto, que é o Praia para Todos, né? Ah. Nossa, para mim... Você estava em casa sem ter o que fazer, dizendo, mas que inferno, todo mundo na praia e eu aqui? Quase isso. Porque antigamente nem pensava em ir para a praia, né? Porque quando você fica cadeirante, recebe a mensagem que você não vai fazer mais nada, que você está na cadeira de rodas, você pensa que vai ser um encosto para você, um encosto para a família, não tem vida após a cadeira de rodas, você vive apenas fisioterapia e casa. É o que eu fazia. Graças a Deus eu conheci uma pessoa maravilhosa, minha esposa Cláudia, que eu estou casado até hoje, graças a Deus. Eu a conheci logo após meu acidente, em 2007. Em 2006, em 2007 nos casamos. E mesmo estando com ela, eu tinha uma vida maravilhosa, mas eu não tinha o algo mais. O meu algo mais era fisioterapia e casa. Até que em 2011, eu conheci o fantástico, tenho que falar assim, porque é extraordinário, é maravilhoso.
para qualquer pessoa que esteja na cadeira de roda, ou seja um deficiente físico ou intelectual, ou algum tipo de lesão que a pessoa tenha, quando chega no projeto é um divisor de águas. Você é bem acolhido, você é bem recepcionado, você tem várias opções para você interagir. Mas como é que você conheceu esse projeto? Então, no projeto Praia para Todos, o foco principal é o banho assistido. É uma cadeira que você flutua, vai na água, e daí eles oferecem o vôlei adaptado, que você fica no vôlei sentado na areia, tem um frescobol adaptado, e tinha a minha maravilhosa handbike, onde é oferecido gratuitamente às pessoas com deficiência ou que tem uma lesão nos membros inferiores, mas qualquer outra pessoa pode utilizar. Mas o foco é para pessoa deficiente, paraplégico. Mas você foi interessado em tomar um banho de mar, é Eu isso? fui no projeto. Lá eu fui descobrir o projeto. Só que lá tinha várias opções. E dessas opções eu me apaixonei pela handbike. Onde o intuito era você dar uma volta de 5 minutos. Eu fiquei 30 minutos com a handbike. E o pessoal desesperado, cadê o Edson? Eu peguei na ciclovia da Barra da Tijuca, fui, voltei suado, emocionado, os braços doloridos. Dia seguinte, não consegui nem Você levantar saiu o braço. sem medo nenhum, você achou que podia. A emoção tomou Você conta. ficou livre de novo, né? A emoção foi tão grande que o vento batendo no rosto, aquela emoção de você conseguir Você se mover, controlar, sair da zona de conforto na cadeira de rodas, você sentir seus braços movimentando, você poder dominar o equipamento, nossa, eu digo sempre essa frase, é um divisor de águas na minha vida. Como é que você faz o movimento da... Como é que ele controla? 99% dos atletas preferem fazer o mondalar, né? Não seria pedalar, seria mondalar na handbike. Então nós usamos as duas mãos juntas para nós termos um equilíbrio, que nós tocamos a handbike, as duas mãos juntas, e fazemos a curva para a esquerda e para a direita. Então nós entramos na curva junto com os dois braços para ter o equilíbrio, e é obrigatório todo o equipamento como se fosse um ciclismo, tá? Nós somos obrigados a utilizar o capacete. No meu caso, eu uso uma bandeira para ter uma visualização. Eu uso o para-choque, eu boto uma placa de cadeirante para visualizar melhor. E eu tenho um apito para ter o sonoro, para avisar as pessoas em volta. E tenho um retrovisor, que a handbike é obrigada a ter o retrovisor, porque eu estou interagindo com outras pessoas fazendo esporte, andando, caminhando, correndo, pedalando. Então eu estou no meio de todas as pessoas, eu tenho que estar comunicando, sendo visto e sendo compartilhado com todos ao meu redor. Aí você virou um atleta do paraciclismo. Sim, Isso graças significa que você compete desde 2012. 2012. 2012 eu consegui competir, consegui alguns parceiros que me ajudaram, assim, Saúde me ajudou no esporte. E eu comecei em 2012 a entrar no Campeonato Brasileiro, onde no meu primeiro ano eu consegui ser o vice-campeão brasileiro. Assim, de cara? Assim? Graças a Deus, foi pela CBC, a Confederação Brasileira de Ciclismo. Quer dizer que você é competitivo pra caramba, já devia ser antes. Antes eu fazia o esporte, gostava de fazer esporte, era o vôlei, ia pra academia, mas depois eu conheci a handbike na cadeira de rodas, para mim foi maravilhoso. Muito bem. E qual é a tua última competição? É essa que você ganhou essa medalha? Foi agora no dia 23 de junho. Eu tive o prazer de competir em São Paulo, em Leme. Foi pela CBC, o Comitê Brasileiro de Ciclismo, tá? Junto ao Comitê Paralímpico. E nós temos 3 competições. No sábado de manhã, geralmente é o contrarrelógio, é uma prova rápida de velocidade de 20 km. E no sábado à tarde é o Team Relay. É uma equipe de 3 atletas que tem um revezamento, cada um dá uma volta. Aí nessa nós conseguimos na equipe uma medalha de ouro, onde teve a grande atleta Mariana, uma mulher maravilhosa, uma menina de 25 anos, super atleta. E teve o nosso amigo Jair, que ele é do Nordeste, fez um time maravilhoso. E no domingo de manhã é a prova de resistência, 60 quilômetros. Vai ser agora? Isso foi dia 23. Foi? Dia 23. Você fez 60 quilômetros? 60 quilômetros. E o desafio agora no dia 60 5 quilômetros, estrada, plana, como é que é? É um circuito fechado, onde só tem a bicicleta. É um circuito fechado, organizado pela prefeitura, tem a guarda municipal do estado lá, preservando a gente. Tem sempre uma moto no circuito, balizando, acompanhando o líder, para que não tenha nenhum acidente. Tem sempre ambulância para dar assistência ao atleta, entendeu? Isso é no Campeonato Brasileiro. Geralmente são 3 etapas. Esse ano tivemos as 2 foram em São Paulo. E vai ter agora no dia 24 ao dia 26 de agosto, vai ter a Copa Sul-Americana, em São Paulo também, onde já está confirmado Brasil, lógico, Argentina e Bolívia. Faltam alguns outros países sul-americanos a confirmarem presença. A televisão cobre esses eventos? Muito difícil.
Nem a televisão local cobre. Nem e televisão fechada, tipo Sport TV, essas Dificilmente. coisas, é difícil. Nem a mídia escrita faz também a cobertura. Muito difícil. Engraçado. Tem que procurar depois no YouTube para ver se eles fizeram, porque se alguém postou um vídeo... Sim, é engraçado, porque a Paralimpíada fez o maior sucesso aqui. Eu sei porque eu cobri a Paralimpíada. Sim. Foi um sucesso de público. Sim, As sim. pessoas adoraram. Então, a gente tem a sensação que podia ter deslanchado. Agora, me diz uma coisa. Vamos lá, a Praia para Todos. Sim, sim. Qual é Começou como? Eu sei que é uma das mães... que É a é Nena Gonzalez, Nena a mãe do Gonzalez. Ricardo, onde o Ricardo teve a ideia... O Ricardo, o que é? Ele é O paraplégico? Ricardo ele é tetraplégico. Tetraplégico, aí é mais complicado. Tetraplégico muito complicado. A cadeira dele conduz motorizada. Tá. Entendeu? Então, ele é muito limitado nos consegue. movimentos dos braços, tá? Ele é formado, ele é biólogo, ele é uma extraordinária pessoa, entendeu? Um ser humano magnífico, teve essa ideia maravilhosa do projeto Praia para Todos, onde já existe há 10 anos o projeto. Ele vai iniciar esse ano, em 2018, início de dezembro, na praia da Barra da Tijuca, no posto 3. Ele é gratuito a todos, entendeu? A pessoa deficiente e quem não é, está aberto também à visitação, ao conhecimento. A pessoa que quiser ser voluntária, está aberto. E nós temos um time maravilhoso para atender as pessoas. Quer dizer, começa em dezembro. Começa em dezembro e vai agora. até maio, é isso? Vai até maio. Tá. Isso. É todos os dias? Aos sábados e domingo, de 9 da manhã às 14 horas. Gente, não é um sol muito forte, não? Nós temos a tenda que protege as pessoas, entendeu? Além da tenda, nós Que temos cá a entre piscina. nós, dezembro no Rio de Janeiro é um Sim, sol. Assim, nós temos a tenda que protege as pessoas, nós temos a piscina de água doce, Tá. entendeu? E temos a mangueira para molhar as pessoas. Mas é a praia, quem quer a praia para se divertir. As mas a pessoas pessoa ficam querendo ir à praia mesmo, Só pegar vai à aquele praia sol, de torra. torrando lá naquela Mas praia. a pessoa fica a hora que quiser. A pessoa chega às 9 horas, vai embora às 10 horas, chega às 10 horas, fica até meio-dia. Não, podia chegar às 6 da manhã e sair às 7. Mas a logística Edson. fica meio complicado também pra gente. Mas aí, todos esses esportes que você falou são apresentados? Tem... A gente estava vendo agora Sim, o vôlei sentado. Vôlei. Tivemos ano passado o jiu-jitsu adaptado. Ah, é. A equipe de futebol de cegos já fez a apresentação conosco lá, deu o ar da graça, que eles são maravilhosos, é muito bacana. Vocês fazem stand-up paddle também, não fazem? Temos o Que surf, tá. temos o surf adaptado, Faz surf também. maravilhoso. Temos a prancha adaptada, onde tem sempre duas pessoas auxiliando o atleta, no caso, o deficiente, a dropar na Qualquer onda. pessoa pode ir, não precisa Pode. ser atleta paralímpico. Qualquer pessoa pode ir. Qualquer pessoa que esteja lesionada há pouco Isso. tempo ou há muito tempo, a pessoa nova, a pessoa velha, está aberta toda, praia para todos. É, e eu vi, inclusive, que vocês reservam algumas vagas de carro. A pessoa tem um nível de autonomia grande. A pessoa chega, vocês põem umas... O que vocês põem? Umas esteiras, uns tapetes para a gente poder chegar na Na praia? Barra da Tijuca fica no posto 3, na Praça do Ó, onde tem as vagas reservadas. Esperamos que sejam sempre respeitadas para pessoas com deficiências, né? Esperamos isso, é difícil acontecer. Além da vaga, nós temos a rampa, que os nossos parceiros, né? O nosso parceiro Michelin, que desde o começo ele colocou essa rampa, que nós conseguimos colocar a inicial de cimento agora, e ela vai até o meio da praia, que é a esteira que a Michelin colocou, e lá tem as tendas, onde tem toda a equipe de enfermeiros, fisioterapeutas, tem médico, tem psicólogo, Maravilha. todas as pessoas voluntárias para trabalhar. E tem os estagiários também para ajudar na Praia para Todos. Maravilha, muito bom. Copacabana tem também. Tem Copacabana no posto 5 também. Exatamente. Então, até dezembro, e você volta aqui com essa sua nova medalha. E teremos o desafio agora, que vai ser no dia 5 de agosto, domingo agora, no Grand Fold, em Nova York. É uma etapa que será em Conservatório, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Grand Fold aqui, depois é que vocês vão para Nova York. Grand Fold é uma etapa que existe no mundo todo, e em vários países existe. E tem no Brasil, vai ser pelo 2º ano, e será conservatória. Eu vou fazer um desafio de 80 quilômetros, subindo as montanhas, agora no dia 5 agora. Agora você conseguiu um fã-clube aqui no Sem Censura, então vai todo mundo ficar atento para saber qual é a sua carreira. Acho bom você fazer esse negócio direito, Edson. 80 quilômetros todo mundo sabe que é moleza. Fácil. Não é fácil. Então, Tanto que é um desafio, né? Cara, Mesmo põe sendo desafio atleta, é nisso. desafio. Vai com fé. Obrigado. E a previsão da temperatura está diferente, vai chover. Então vai ser um pouco mais arriscado, porque tudo que sobe nós descemos também. Tem que descer com bastante precaução. Pelo amor de Deus, toma cuidado. Obrigado, pode deixar. Obrigada, Ricardo. Ô, Edson. Vamos conversar com a Alexandra Ullmann, que é advogada, a gente tinha falado, advogada e psicóloga, e é especializada em direito de família. E eu não sei por onde você quer começar. Pela alienação parental,
ou pelos imigrantes ilegais, que na verdade tem uma alienação parental também. Tudo né? passa pela alienação parental. Então vamos lá, né? vamos definir a alienação parental. A alienação parental é todo ato praticado por um genitor, seja mãe ou pai, ou às vezes não só o genitor, pode ser avó, avô, um guardião, que denigra a imagem do outro, que faça com que aquela criança não tenha mais vontade de estar com o pai ou com a mãe, que ele tenha medo, repulsa e que não queira mais vê-lo, ou não queira mais fazer com que ele participe da própria vida como um pai ou como uma mãe. Eles chegam a inventar coisas a respeito da outra pessoa? Existe uma gradação, né, de atos de alienação. E a pior desses atos é a falsa acusação de abuso sexual, que é cada dia mais comum no nosso judiciário. É difícil de verificar, não é, Alexandre? Não é difícil, existem assim. A gente que trabalha com isso há muito tempo, hoje os juízes de vara de família, tem as equipes técnicas que possuem psicólogos, possuem assistentes sociais no próprio fórum. Né? Os tribunais possuem grupos pequenos ainda, que deveriam ser muito maiores, e que têm a capacitação para fazer uma avaliação dessas crianças e do núcleo familiar. O que acontece? É muito comum. Com o tempo, a gente vai aprendendo como isso funciona, né? Então, as acusações em varas de família, existe um estudo já feito há muitos anos aqui no Rio de Janeiro, porque a gente tem que lembrar que os processos em varas de família eles são todos em segredo de justiça. Então, é muito difícil a gente fazer um estudo amplo. A gente tem uma prévia de que em torno de 80% das acusações de abuso em litígio familiar são falsas. Tá. É muita coisa. É muita coisa. E o que acontece? É bom a gente lembrar o seguinte, o que é uma acusação de abuso hoje? Se um pai pega uma criança e beija na boca, é abuso sexual. Se um pai pega a criança e, como todo pai, vai dar banho nessa criança, isso pode ser considerado um abuso. Então, o abuso está no limite de quem vê. A gente não está falando do abuso sexual como um abuso criminal, que a gente fala, o estupro. Né? Hoje a lei é até um pouco mais ampla, beijar na boca de uma criança é estupro de vulnerável. Você botar uma criança no seu colo, se visto pela mãe com uma forma, com outros olhos, pode ser considerado estupro de vulnerável e a pena é a mesma. Então a coisa ficou muito séria. E o que acontece? Uma acusação como essa, no âmbito de família, a prova é muito tênue, passa pelo subjetivo o tempo inteiro. Eu tive um caso, foi um caso que levou 8 anos, onde a acusação era de que o pai teria passado um creme hidratante com lascívia na criança. E por conta disso ele ficou 7 anos sem ver a filha. Agora, o engraçado é que a mãe não estava no ambiente onde ele passava o creme, porque ele estava com a filha sozinho. E o que é a lascívia? Num caso como esse. Qual é o pai que não faz um carinho na criança? Qual é um pai que não dá banho? Qual é um pai que, ao dar banho ou ao limpar uma criança pequena, não obrigatoriamente passa a mão no genital da criança para poder limpar? Né? Então, a falsa acusação de abuso é uma coisa muito difícil de se lidar. O judiciário tem capacidade para fazer isso, mas é muito demorada. E ela destrói esses elos. Frequentemente, a gente vê tanto o pai quanto a mãe usando a criança como uma moeda de troca. A gente vê isso, eu imagino que vocês veem isso muito mais, ou seja, como a criança não tivesse menor valor. A ideia de trazer a criança como um fantoche. A criança é usada para satisfazer esse desejo das pessoas que se separaram, sem que se pense no que elas estão sentindo. Eles pegam a criança e dizem, ela vai crescer, vai esquecer, isso passa. Existem alienações simples assim. Olha, o que você quiser, você pede para a mamãe que seu pai não manda nada. Isso acontece entre casais casados. A alienação pode ocorrer quando as pessoas são casadas. Dentro do casamento. Isso é muito comum também. Existem situações muito mais sérias, onde as crianças começam a não querer ir conviver com o pai por conta de um conflito de lealdade. Por quê? Porque vem a mãe ou o pai que estão com ela naquele momento, chorando. E aí elas se solidarizam
com esse genitor, achando, e a fala é, sua mãe nos abandonou, o seu pai nos abandonou. Não, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho, nem ex-pai, nem ex-mãe. Então, o que aconteceu no Brasil nos últimos anos? Com essa proliferação, em 2009 lançou-se um documentário chamado A Morte Inventada, que começou a chamar a atenção para o que era alienação parental. E logo após foi promulgada a lei da alienação parental, em 2010. E a partir daí, outras leis vieram auxiliar nessa luta, que foi a lei da guarda compartilhada, que faz com que os genitores ambos tenham a mesma responsabilidade sobre os filhos, né? A tentativa de ampliar convivência e de acabar com aquela coisa do pai do final de semana, enquanto o pai criava... provedor e a mãe cuida. Exatamente, a mãe cuidadora, até porque a sociedade mudou. Então, hoje, e a gente ainda tem o vício de falar da mãe alienadora, mas a alienação acontece com pai e com mãe. Não, as pessoas se comportam muito mal no final dos casamentos, né? Exatamente. Eu sempre brinco que eu digo que as pessoas deveriam fazer um curso para ver como é que elas seriam quando separadas antes de casar. Se pudesse, né? Se a gente conseguisse fazer isso, né? Porque a educação nossa é que tudo acaba, menos as relações, aquele que seja para sempre, né? E não é, as relações podem acabar. E a gente tem que ter o respeito pelo outro e pelo filho, principalmente. Que essa criança, ela é um ser em formação. A gente consegue outro marido, outra esposa, mas o filho não tem outro pai nem outra mãe, por mais que um dos dois queira isso. Você acha que tem algum jeito, tem alguma solução, você que lida com isso há tanto tempo? Olha, o que a gente tenta sempre é orientar, porque às vezes algumas pessoas, quando chegam no escritório, elas estão com tanta raiva, estão tão magoadas, que elas não conseguem entender o mal que estão fazendo. Muitas entendem. O que eu faço? Eu, como também sou psicóloga, eu boto todo mundo em terapia. Boto todo mundo em terapia. Vai aprender a lidar com a separação primeiro, depois vai aprender a respeitar a criança como um ser em formação, e não como um objeto, como um fantoche. Como um instrumento, né? Muitas vezes, um instrumento é quando elas começam a querer o mal do outro mesmo. E aí usam a criança como instrumento para magoar o outro, independente do que a criança sente. E o que a gente vê sempre muita literatura, né, sobre alienação parental de adultos. E eu via nos processos a fala de algumas crianças. A gente ouve, né, a criança falando alguma coisa do que os pais faziam, voluntária ou involuntariamente, e a criança percebe. Um dia eu estava num congresso em Recife, eu falei, gente, eu vou escrever um livro para a criança, para tentar educar os pais através da fala da criança. Uma criança dizendo... Foi aí que você escreveu esse livro Foi aí aqui. que eu escrevi o livro, que é o Tudo em Dobro ou Pela Metade. Quer dizer, se a gente tiver uma boa relação com os filhos, ela pode ter tudo em dobro. 2 casas, 2 quartos, 2 festas de aniversário, 2 festas pais, de Natal. 2 mães. 2 pais, 3 mães, quantos quiserem. Ou podem ter pela metade. Porque, apesar da gente ter muitos amigos, pai e mãe são referências únicas. A gente acabou de ver o Edson como ficou quando perdeu. Exatamente. Pai e mãe são referências únicas. Então, a criança é sempre 50% mãe, 50% pai. Se eu chego e digo, seu pai não presta... Eu adoro essas frases. Não, seu pai não presta. Aí eu vou dizer assim, mas se eu sou metade minha mãe e metade meu pai... Eu não presto, metade de mim não 50% presta. menos, né? Metade de mim não presta. Então, a gente, às vezes, tenta educar. E muitas vezes consegue que as pessoas abram os olhos. Você consegue? Poucas, mas consigo. Poucas, é? Poucas, mas a gente consegue. Eu acho que tem pessoas que a gente consegue mostrar o mal que está fazendo. A gente consegue. Tem outros que não têm a noção do que estão fazendo. Você estava no caso do Sean Goldman, que é aquele menino que veio para o Brasil. É uma história rocambolesca. Ali tem uma situação. Eu nunca trabalhei no caso. Você não o trabalhou no Ricardo, caso. que era o Zamariola, que era o advogado do pai do Sean, foi quem trabalhou muito bem. O que aconteceu? Ele virou um caso emblemático por conta da questão do sequestro internacional de criança, que ninguém sabia o que era. Tá.
entendeu? As pessoas esquecem que você ter filhos além fronteiras é uma coisa muito séria. Não é assim, né? Não, Vai é pra lindo, cá, é muito então. lindo. Vou morar na Itália, vou casar com um italiano, vou ter filhinhos italianos. Aí chega pra volta e... Na Itália é um péssimo exemplo, porque lá o direito é sanguíneo, é completamente diferente. Mas em outros... Estados Unidos mesmo. Os Estados Unidos, não. O que acontece? O que as pessoas esquecem a gente tem que respeitar o local de residência da criança. Essa coisa de vou visitar o outro país e não volto, aí eu entro com uma ação no outro país para regularizar a guarda. Pode, né? Se nós somos signatários da Convenção de Haia, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O Brasil é um dos signatários da Convenção de Haia que diz que a criança ela deve discutir a guarda, ela deve ter sua guarda discutida no país de origem. O que é o país de origem? É onde ela residia antes de ser abduzida. Eu não quero entrar nesse caso, não, porque esse caso é tão complicado, Exatamente. Alexandra, porque aquele negócio, tem advogados de renome metidos na história, e de qualquer maneira o menino está com o pai, e ele está bem, pelo que eu vi nas últimas reportagens. É muito foi a difícil. Eu acho que a gente solução. não Eu deve acho nem, muito não deve nem. complicado. A gente não pode entrar em casos. Mas é um caso emblemático. Mas foi o que trouxe o conhecimento ao Brasil do que efetivamente era a questão do sequestro internacional de menores. A gente nem chegou a tocar, eu tenho que ir para o intervalo, mas a gente nem chegou a falar do Trump, que está fazendo muito pior do que isso, com a alienação que é uma parental. tortura, né? Separar a criança, uma não viu o tortura. menino lá, agora fingindo Não, que ele é não guarda de existe. fronteira. Barra pesada. E Obrigada, Alexandre. uma questão, quando você pega um caso desse, não tem que ter testemunha? Quem acusa não tem que ter nenhuma testemunha sobre essa questão? Posso pedir para você responder isso Por depois? favor. na Claro, volta? Fiquei muito curiosa Claro. com isso. É impressionante essas histórias. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho. Então, estamos de volta. Deixa eu passar a palavra. Camila. Ó, tem um comentário aqui do Francisco Ferreira, de Caeté, Minas Gerais. Ele parabeniza o Edson pela iniciativa do projeto. Ele diz que é muito importante e comenta que essa é a verdadeira inclusão, a qual lutamos todos os dias. Ainda estamos longe do ideal, mas não vamos desistir. Sou de Minas Gerais, também cadeirante. Ele diz que também fez o tratamento no Saara, em BH, e fez basquete lá. Pena que Minas não tem mar, né? É verdade. Diz para ele dar um pulinho aqui. Como é que é o nome dele? É o Francisco Pereira. Ferreira. Francisco. Vem para cá. Mas em Minas Gerais tem um campeão brasileiro de Uberlândia, Eduardo Ramos Pimenta. Ele é campeão de quê? Ele é o campeão brasileiro de handbike. Handbike? Não tem praia, mas ele pode pegar handbike também. Pega handbike aqui, ó. Tem um campeão aqui para dar. Obrigada. Vamos conversar agora com a Rogéria Gomes. A Rogéria, finalmente conseguimos nos ver aqui, hein? No Sem Estamos Censura. tentando, Demorou? né, Vera? Você sabia, Rogéria, que a sua mãe chama Norma, né? Sabe que é minha também? Olha, feliz coincidência. Olha só, vamos lá. E foi por causa dela que a minha história com o teatro começou. Foi com a por minha quê? mãe. Conta. Porque minha mãe é uma pessoa muito apaixonada por teatro, sempre foi, e me levava ao teatro desde muito pequena. Ah, que legal. Então, as minhas memórias afetivas dessa questão da cultura sempre foi em relação ao teatro. Eu ia ao teatro desde muito pequena. E ela me contava muitas histórias na hora de dormir, lia aquelas histórias, e isso ficou comigo desde sempre. Eu cresci gostando de teatro por causa da minha mãe. E de cinema por causa do meu pai, que me levava pro Metro, domingo de manhã, para ver Tom e Jerry. Ah, você não pegou isso? Peguei. Eu só tenho Depois carinha a de gente novinha. conversa. Depois a gente conversa sobre isso. Pegou não. Vamos lá. E aí você tá junto com o Rodrigo França. Rodrigo França está na nossa leitura de segunda-feira. Ah, porque então conta. a gente Vamos lá, tem conta o projeto, Pois é. porque o projeto é muito bacana. O projeto é assim, ele surgiu a partir de um livro que eu escrevi, que é sobre a história do Aqui. teatro no Brasil. Isso. As divas. As Damas do Teatro, que a gente faz um link com a história do teatro no Brasil. E eu comecei a perceber que as pessoas conheciam muito pouco dessa história, que é tão rica, tão importante, tão necessária, eu costumo dizer. Porque o teatro tem uma participação fundamental, inclusive, na democracia do Brasil, e pouca gente sabe disso, né? Inclusive estudantes. E aí, depois do livro, eu comecei a desenvolver alguns projetos. O Conversa com o Autor, que é levar a história do teatro para as escolas, eu faço uma coisa meio por aí. E aí veio a história de perceber como a gente tinha autores importantes, com textos super consagrados, brasileiros, encenados
muitas vezes, mas pouco conhecidos e pouco lembrados. Aí a gente desenvolveu o projeto que chama Memória Cênica, Leituras Dramatizadas, que consiste em pegar um autor brasileiro a cada mês e ler um texto mais consagrado, mais conhecido, para que as pessoas tenham interesse em participar das leituras. E o projeto tem um tripé, que é, além da gente trazer esse autor brasileiro, a gente dar voz a companhias de teatro que já estejam no mercado, que já estejam aí batalhando e que tenham pouco reconhecimento do público. Então, esses grupos vêm, leem, e aí a gente convida um diretor como o Rodrigo França, por exemplo, a estar com a gente para poder fazer essa troca com esses atores. Quer dizer, o Rodrigo, no caso, ele vai dirigir um grupo de teatro que já existe, que está acostumado a trabalhar junto, ele vai e dirige a leitura. Isso, a gente escolhe o autor em comum acordo, né? A gente já tem uma curadoria que já tem os autores, aí a gente oferece e cada diretor escolhe lá o seu. Eu queria dirigir fulano. Tá. Aí ele tem a companhia, no caso do Rodrigo, ele já tem uma companhia, que é a Companhia Ciclos, e aí ele vai dirigir essa companhia. A sua própria companhia, companhia. com o texto Ele agora vai dirigir o texto que você gosta, também. Gente, eu tenho loucura por esse texto. É um texto incrível Esse mesmo. texto, E que foi consagradíssimo, né? É um texto muito importante que foi montado no Teatro Municipal. Com o Teatro do Sete. E botou Fernanda Montenegro, Ítalo Rossi, e tal. Sérgio Brito. E é um texto complicado, né, Rogério? Porque é um texto muito grande, é um texto cheio de ator, é um texto que tem cenário, que tem figurino, é uma produção cara. É verdade. É muito difícil fazer. A gente faz adaptações, né? Não, mas vocês fazem uma leitura. E eu acho que não existe coisa melhor. A única forma de você ler teatro é ler numa leitura. É verdade. Porque se você lê, você não entende. Fulano não passa. Agora, quando você põe 4 pessoas... Se a gente fosse aqui ler, uma peça ficava ótima. É verdade. Se a gente fosse ler sozinho, é o inferno. Então, eu adoro essa tua ideia. E tá dando muito certo, porque a gente, quando começou, até quero agradecer ao Imperator que comprou essa ideia, porque quando a gente chegou lá, ficou tudo muito assim, muito inusitado, né? Leitura, dramatizado, que é uma coisa que se vincula muito a quem faz teatro, a quem gosta de teatro. E a minha ideia era exatamente o contrário, ela é levar para quem não tem essa ideia. Então, a gente leva a companhia, a gente leva um diretor conhecido e a gente forma a plateia, porque a gente costuma procurar escolas. Por exemplo, a gente teve uma experiência incrível, levamos os alunos da Escola Joraci Camargo, convidamos, a diretora se imbuiu da ideia, levou os alunos, crianças de 12, 11 anos. Maravilhoso. E olha só, eles não sabiam que o Joraci Camargo era aquele cara que escrevia aqueles textos e que fazia coisas incríveis. Voltaram para a escola, ela me ligou no dia seguinte, conversando, entenderam tudo de Deus lhe pague, que foi um texto que nós lemos com a direção do Ernesto Piccolo. E a cada mês a gente chama um diretor diferente. A gente já teve a Vilma Mello, já lemos Martins Pena. O Noviço que vocês leram. Fizemos o Noviço com a Vilma. Fizemos o Deus lhe pague com o Ernesto Piccolo. A companhia era Rede da Baixada, o grupo. Fizemos com a Biarte Os Deuses de Casaca de Machado de Assis, que foi lindo, muito legal. E agora os próximos são quem? Agora vem o Arthur Azevedo, que a gente vai ler o Mambembe com o Rodrigo França. Depois a gente vai ter na sequência o Abílio Pereira de Almeida, que foi o cara mais encenado no TBC. Foi incrível, a gente vai ler Santa Marta Fabril, com a direção da Tiziana Studart e com a Beth Zalkman como atriz convidada. Que bacana. Muito legal. Depois a gente vai ter Vianinha, vamos terminar com Mauro Haas e com Pérola. Olha só, vocês fazem esse projeto, é uma vez por mês, quando é? Toda primeira segunda-feira, 19h30, com entrada franquíssima. Lá no Imperator, que é lá no Meia. Isso, aí, Dias da Cruz. Você ainda está lá? E eu moro do lado, né? Próximo. Ele já disse que vai na próxima leitura. Ele vai e pode levar uma turma, né? Com a condição que você faça um handbike. Só 60 quilômetros, é mole. Já vai, é uma parceria. Já faz uma parceria, já leva uma galera lá. Já vou levar você pro esporte, pro lado bom, pro lado bom. Puxa vida, como eu preciso disso. Mas aí, é de graça? É de graça, os estudantes são super convidados, o público de forma geral. E assim, o mais bacana, Vera, é que a gente tem tido um público muito crescente nas últimas leituras, voltando, gente. Uma coisa que a gente não acreditou. Vai precisar de mais espaço. A gente está precisando de mais espaço, porque as pessoas estão muito entusiasmadas. Daqui a pouco você lota o Imperator inteiro. Não, é uma sala multiuso que a gente faz. O Imperator tem 1000 lugares. Esse não chegamos lá ainda. Não, mas vai chegar. É o foco. Vai chegar, é o foco. Mas olha só, 19h30, que é o horário. Isso dá para você levar à escola? Dá para levar à escola. As professoras se mobilizam, levam os alunos e é muito legal. E
mais interessante é que ela falou assim, eu vou levar meninos, porque a escola dela é até o 9º ano, se não me engano. Os meninos têm 11, 12 anos no máximo, que não sei se vai valer a pena. Aí a diretora falou, não, vai valer, entusiasmou as professoras. Juntaram 3 ou 4 professoras, uns 20 meninos, não sei, 18. Eles entenderam tudo, eles amaram tudo. Agora a Escola Arthur Azevedo vai levar as crianças para ouvir o Arthur Azevedo. E o público está gostando muito. No final, a gente bate um papo. Tem um debate no final, No final, a gente fala um pouquinho com os atores, a direção, quem está na direção, e eu faço uma mediação. E no início, eu abro contando assim, um pouquinho da história de quem é aquela pessoa que a gente vai falar naquele dia. Maravilha, Para Rogério. que as pessoas possam conhecer um pouquinho desses caras incríveis. Parabéns. Obrigada. Todo mundo aqui está de parabéns. Obrigado, obrigado. Podemos terminar com música? O que vocês acham? Acho Vamos João chamar Bosco, essa então. banda. Perfeito. E vai ser papier machê? Papel machê. Caramba. Podemos ir? Podemos Vamos ir? Nós é que agradecemos essa maravilha toda. Olha só, gente, muito obrigada. A gente volta segunda-feira, 5h30. 5h30. Camila, você vai fazer um bolo enorme. Você, muito parabéns. Matheus vai cantar e vai soprar vela. Tá bom. Matheus é o sobrinho dela. Que vai fazer 1 ano, agora em agosto Olha, também. Matheus. Então tá. Muito obrigada, Alexandra. Muito obrigado, Rogério. Muito obrigada. Edson, vocês, um beijo grande. De nada. E até segunda. Casói. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir e depois acordar, sendo o seu colorido brinquedo de papel machê. Cores do mar, festa do sol. Vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz. No teu colo dormir e depois acordar, sendo teu colorido brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo, acordar nascer, violeta e azul, outro ser. Luz do querer não vai desbotar, lilás cor do mar, seda cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Dormir no teu colo, tornar a nascer, violeta e azul, outro ser. Luz do querer não vai desbotar. Lilás cor do mar, seda cor de batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Ai, 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 ai. Yeah, la, la, yeah, la, long, 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 long. Yeah, la, la, yeah, la, long, 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 long. Yeah, la, la, yeah, la, long. Ai, 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 ai. Yeah, la, la, yeah, la, long, 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 long. Yeah, la, la, yeah, la, long, 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 long. Yeah, la, la, yeah, la, long. Cara, vocês são muito maravilhosos. Maravilhosos. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Parabéns. Ficou todo mundo com Parabéns. vontade.